Então a ideia aqui é eu dar um testemunho, falar um pouco sobre a, a minha trajetória até aqui, saindo da religião moderna, né? Da religião do Concílio Vaticano II, e como cheguei até aqui. De forma, também eu acredito que essa minha trajetória vai ser igual de muita gente, né? Ou parecida com a de muita gente. Então, eu sou do estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Padre Ângelo Melo de Carvalho. E então minha família é católica, graças a Deus, né? Não só meus pais, os tios, a maioria, todos católicos, mas católicos modernistas, né? E eu sempre fui católico, de missa domingo, normalmente. E chegando em 1996, eu entrei no seminário da Arquidiocese de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E comecei os meus estudos normais, né, no seminário, propedêutico, depois filosofia e teologia. Nesse tempo, o bispo enviou os seminaristas para ter formação na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Da Arquidiocese de Niterói, nós fomos para a Arquidiocese do Rio de Janeiro para ter formação. E lá eu comecei fazendo o trajeto normal, né? Lá eu tive influência de um padre que eu fui muito próximo, que esse padre foi meu diretor espiritual por todo o tempo do seminário. E, é claro, o meu diretor espiritual, ele me influenciou muito, né? Minha maneira de pensar e minha vida espiritual e minha vida, enfim, em geral. E eu aprendi muito no seminário principalmente desse padre, a amar o Concílio Vaticano II, né? A viver o Concílio Vaticano II e fazer o que o Concílio Vaticano II pedia, ordenava. Documento da igreja, eu pensava na época, né? E aí, assim, eu fui caminhando na formação do seminário e cada vez mais as coisas do concílio entrando na minha vida. De forma que eu entrei no seminário rezando o rosário, né, 3 terços, e eu saí do seminário sem rezar uma Ave Maria. Tamanha influência do Concílio Vaticano II. Porque lá dentro a gente aprende que você tem que valorizar a liturgia, o espaço litúrgico, o momento litúrgico, tudo que é liturgia e as devoções. O terço é uma devoção, né? Mariana, devoção não importa. Isso aí é coisa secundária. Isso aí até atrapalha, dependendo, né? Isso eu estou falando porque, voltando ao ponto aqui, meu testemunho aqui é esse, eu vivi 100% Vaticano II. Porque eu saí do seminário e depois fiz ecumenismo, né? Na paróquia onde eu fiquei por 10 anos. Por quê? Qual é a essência do Concílio Vaticano II? O ecumenismo. Isso é o coração do Vaticano II, se unir com os protestantes, né? E outras religiões, e outras coisas. Se unir com o mundo. E de forma que eu não via. Não é muito comum, por incrível que pareça, há uma resistência ainda. Por mais que o Vaticano II seja ensinado no seminário, seja dito, repetido, eles tinham mania de falar assim, tem frases que ficaram clássicas, né? Falar assim, o Concílio Vaticano II não foi ainda cumprido plenamente, 100%. Eles sempre falavam, eu sempre ouvi isso no seminário. O dia que o Concílio Vaticano II for aplicado 100%, vocês vão ver, que maravilha. E eu fiquei com isso, fui sendo formado com isso. Então, a partir dessa frase, esse pensamento, tudo que estava errado na igreja, eles diziam, tá vendo isso aí? É porque o Concílio Vaticano II foi mal interpretado. Aí repetir, o dia que o Concílio Vaticano II for cumprido 100%, vocês vão ver. Que maravilha.
Mas, por enquanto, é isso aí, esse escândalo aí, essa falta enfim, essa falta que a igreja está andando dessa forma por causa disso. E assim, essas frases e outras que eu aprendi lá. Então, o seminarista entra no seminário com toda boa intenção, com toda a intenção de ser santo, de querer ser um bom sacerdote, e aí, sem perceber, ele vai deixando de ser um católico da maneira que ele poderia ser na paróquia, né? Porque as pessoas em geral não conhecem a questão do Vaticano II e entra rezando o terço, o rosário, entra com devoções. Isso, e se você entra num seminário onde era o meu, onde o Vaticano II era cumprido à risca, os padres tentavam fazer com que ele cumprisse a risca. Se você entra num seminário assim, o seminarista vai perdendo pouco a pouco as devoções, ou seja, a mentalidade católica, né? Não só em devoções, e também ele vai se chegando ao ecumenismo, se realmente ele é uma pessoa que quer seguir a igreja conciliar, se realmente ele é uma pessoa que quer seguir os documentos, se realmente ele é uma pessoa coerente, o seminarista ele tem que sair de lá com a mente ecumênica, de se unir com outras igrejas, não devocional. E se alguém sai assim do seminário moderno, se alguém sai de outra forma, não assim, não ecumênico, não deixando de lado as devoções, ele não entendeu o que o seminário queria passar para ele, entende? Porque eu percebi que algumas pessoas ainda saíam do seminário e ainda resistiam, de certa forma, ao ecumenismo, aos protestantes, mas eram liberais em relação à moral, principalmente. O ensino de moral é muito deficiente. Na verdade, não é ensino mesmo da doutrina católica, né? Há ensino de outras coisas. A pessoa sai com a mentalidade totalmente liberal. E aí eu terminei a formação, fui ordenado por eles, e em 2007, faz tanto tempo, né? Que eu tô ficando velho. E a gente tem que lembrar um pouco. 2007. E fiquei um tempo trabalhando como seminarista em algumas paróquias, depois como diácono. E a gente vai aprendendo, né, a lidar com o povo e como o ensino do seminário a gente vai passando nas pastorais, que eles chamam, né? E aí depois fui ordenado sacerdote por eles e assumi uma paróquia. E fiquei 10 anos nessa paróquia. 10 anos não é pouco tempo, né? 10 anos você vê muita coisa. 10 anos você forma ou deforma muita gente. 10 anos você influencia, você como líder espiritual, está à frente de uma paróquia, você vê crianças se tornarem adolescentes, vê jovens se casando, e estar junto com as famílias e tudo isso. De 10 anos eu estava ali tentando dar o meu melhor, tudo que eu aprendi no seminário, na paróquia. Eu sempre tive um apreço pela liturgia, sempre na paróquia. Eu reunia os jovens, as pessoas, a gente tentava fazer uma liturgia bem feita, e com incenso, com toda a dignidade que uma liturgia deve ter. E aí assim eu fui caminhando na paróquia, 1, 2, 3, 4, 10 anos, uma década. Quando chegou em 2017, chegando perto da festa da padroeira da paróquia, que era Nossa Senhora de Fátima, de São Sebastião, eu estava preparando para a festa, preparando a homilia da festa, preparando tudo, como sempre. E a gente tinha 2 festas, inclusive a característica do Vaticano II é isso também, né? Muitas reuniões, muita festa, ou seja, tentar transformar a paróquia num ambiente agradável, humanamente falando. Mas isso tudo é passado na mentalidade do Vaticano II, né? Não é uma coisa que tem que ser assim, uma coisa artificial, uma coisa naturalmente a gente vai entrando na mentalidade do Vaticano II.
E aí, nesse ano de 2017, aí meu irmão já havia falado comigo sobre tradição, né? Não, havia tentado falar comigo sobre tradição. Eu cortava logo. Falei, não existe negócio de tradição. Como? Só estou no seminário, aprendi tudo do Vaticano II. Lá eles só falam do Vaticano II como se a igreja começasse em 62, né? Não fala nada atrás. Para vocês terem uma ideia, nunca ouvi falar da profecia de Fátima, por exemplo, de alguns santos também da igreja, nunca se ouvia falar, só de outros específicos. E a gente não entendia. Para nós era natural, para o seminarista, né? Meu irmão tentando, né, antes de 2017, falar comigo sobre tradição, que ele, por graça, já havia descoberto. A missa tradicional, a missa tridentina, algumas pessoas que seguiam por esse caminho, e eu sempre negava, evitava, e ficava até aborrecido mesmo. Como se fosse assim, poxa, como é que pode, depois de tanto ano de estudos e depois na paróquia, quase 10 anos, aí vem uma novidade antiga, uma novidade antes do Vaticano II, e isso não pode estar certo. E ainda mais que meu diretor espiritual era mestre, doutor em liturgia, e esse apreço que a gente tinha pela liturgia na paróquia, e meu diretor espiritual nunca falou de tradição, e pelo contrário, batendo na tecla do Vaticano II, o Vaticano II tem que ser aplicado 100%. E eu creio que Deus me trouxe para cá, para a tradição, porque eu vivi mais 101% do Vaticano II. Porque eu cheguei a fazer ecumenismo, mais do que os outros padres. Eu creio que Deus olhou para mim, esse menino aí chegou a mais de 100%. Ele faz ecumenismo, ele se junta com os protestantes. Por quê? Porque ele quer seguir o documento da igreja, ele quer ser coerente. Esse é outro ponto, né, gente? As pessoas às vezes acusam, ou já me acusaram assim, você quando era da modernismo, você fazia encontro ecumênico, agora você virou a casaca, virou tradicionalista. Como se isso fosse o impedimento, né? Não, eu explico da seguinte forma, não. Quando eu estava lá na Igreja Moderna, eu era coerente com os documentos, né? Se eu estou na Igreja do Vaticano II, eu tenho que seguir os documentos do Concílio Vaticano II. E se alguém está lá e não é ecumênico, está no lugar errado. Eles não entendem isso. Eles lá, já no modernismo, já pensam assim, eu estou aqui, mas não sigo esse negócio de ecumenismo que o Papa manda. Eles já têm essa mentalidade lá, de resistir. De resistir. E se você está lá, no Concílio Vaticano II, e faz tudo que o concílio manda, eles não entendem. Muita gente na paróquia não ia fazer encontro ecumênico comigo, que eu convidava com o coração apertado, sabendo que tinha alguma coisa errada ali, mas eu convidava por quê? Porque estava no documento. E eu sou um padre da igreja moderna, e eu sigo os documentos da igreja, e eu obedeço o Papa. Então, coerentemente, você tem que fazer ecumenismo. Você tem que se unir com protestantes. E eu fazia encontros e o pessoal não ia. E eu que estou errado, né? Eu que estou errado. E muitos me acusavam, não, que padre é esse que está fazendo encontro ecumênico? Eu falei, não, esse padre está seguindo a mentalidade correta. Então, nem lá eles são coerentes. Então, é uma falsidade. Essa igreja do Vaticano II, na prática, não funciona. Não funciona. Aí sempre repetiam isso. Olha, o dia que o Concílio Vaticano II for aplicado 100%, vocês vão ver. E eu não vi o Concílio Vaticano II nas outras paróquias, não sei a sua realidade, na minha realidade. Eu não vi o Concílio Vaticano II sendo realizado 100%. Quando eu tentei fazer 100%, Deus foi e falou assim, tá bom, agora sai daí, né? Você foi coerente, né? Se você for coerente lá, você vai ser coerente na tradição. Eu acredito que Deus viu minha reta intenção de ser coerente com o Concílio Vaticano II,
fazendo ecumenismo, um coração apertado, mas assim que tem que ser. Você tem que obedecer o Papa. Você tem que obedecer, amar e respeitar o Papa. Se tem Papa. Se tem Papa, você tem que fazer isso. E aí, eu estava lá, eu obedecia, amava e respeitava o Papa, fazia o quê? Ecumenismo, um coração destruído. O pessoal da paróquia falando mal de mim, mas eu fazia, convidando. Ia um grupinho, outro grupo não ia. Mas eu estava errado? O que vocês acham? Eu estava errado? Aí depois que eu venho para a tradição, para a igreja verdadeira, tradição, né? Botei vários apelidos aí, vários nomes, o pessoal não entende. Então, quando cheguei para a igreja católica, as pessoas vêm acusar. Como isso? Alguém que fazia comunismo, agora tá contra, tá no lado oposto. Sim, é isso. Chama-se coerência. Coerência. Estão lá, né? O clero lá vivendo o Vaticano II sem fazer o que o Papa manda. Está lá, essa é a realidade da igreja no mundo. Então, meu irmão tentando falar comigo sobre tradição e eu, imbuído do espírito do Vaticano II, não entendia, não aceitava. E por influência mesmo desse diretor espiritual, nunca poderia aceitar a tradição. Nunca. E desconversava. E aí, meu irmão também, e as pessoas rezando o rosário, claro, né? Tem que entrar Nossa Senhora para tirar a pessoa do modernismo, né? Aí chegando nesse ano, meu irmão já havia me convidado para visitar, conhecer a missa tridentina. Eu não ia, mas chegando nesse ano de 2017, o ano em que eu fiz 10 anos de padre lá, no modernismo, 2007, né? 2017, 10 anos de padre e 10 anos de paróquia. Eu comecei a preparar a festa da padroeira. E aí, eu creio pelas orações, da minha família, meu irmão, principalmente, alguma coisa mudou, né? Alguma coisa mudou que eu comecei que é a paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E eu, ao preparando o sermão de Nossa Senhora de Fátima, eu me deparei com as profecias de Fátima. Que eu sempre fazia as homilias de Fátima nas festas, não conhecia a profecia de Fátima, falava de outras coisas. Falava de Nossa Senhora em sentido geral. Mas nesse ano, me abriu os olhos a questão da profecia de Fátima. A profecia de Fátima me levou a pesquisar outras coisas, quando eu cheguei, então, algo que é uma graça, o que eu falo, não tem explicação, assim. Comecei a perceber que algo estava errado, e aí quando falavam de tradição, eu começava a entender. E quando eu me deparei com a seguinte situação, um vídeo, por exemplo, que eu vi, um exemplo que eu estou dando, né, que aconteceu na época, um vídeo que eu vi mostrando os escândalos da missa. Eu fui vendo aquele vídeo e fui vendo, mas isso é um escândalo realmente, padre às vezes de bermuda, celebrando a missa, aquelas missas de, sei lá, de palhaço, de churrasco, você for passando os vídeos e comparando com a missa tridentina. Eu concordando, falei, realmente, esse é um escândalo. Mas eu pensava assim, mas a missa que eu celebro na paróquia não é assim. A missa que eu celebro na paróquia é com incenso, é com respeito, é bem feita. Entendeu? Mas no final do vídeo, mostrou uma missa igual da que eu fazia na paróquia. Aí eu falei sim, aí eu pensei, sim, todas as outras missas não são escândalo, mas essa aqui é a missa que eu celebro na paróquia. Qual o problema? Aí o vídeo veio assim, à tarde. Essa é a missa luterana. Aí eu falei, eu celebro a missa luterana? Como assim? Não sabia. Aí foi um choque. Eu falei, o que está dizendo aqui? Eu celebro a missa luterana? Aí fui pesquisar. E aí descobri que eu celebrava a missa luterana. 10 anos. E isso foi um choque. Eu fiquei chocado. É uma mistura de revolta com decepção, como se como se o marido fosse traído pela esposa há 10 anos, entendeu? Ser um choque assim. E agora você descobre. Eu descobri que eu fui enganado 10 anos. Eu falei,
Eu celebro a missa luterana há 10 anos e estava tentando fazer com toda a dignidade uma coisa que não é católica. Aquilo me chocou, falei, eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso continuar sendo essa coisa. Eu me senti muito mal. E revoltado, como um palhaço, entende? Eu falei, fui feito de palhaço no seminário? Como isso? A igreja que a minha mãe me fez de palhaço? Olha a confusão na cabeça. Quer dizer que eu larguei tudo para ser padre e sou um pastor protestante. Eu faço, não entendo, muito chocante, decepcionante, revoltante. Aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Por meu temperamento, eu sou muito devagar nas coisas, né? Muito devagar, mas quando eu tomo uma decisão, eu creio que isso é uma virtude, né? Eu tomo uma decisão, pum, na hora. E até me aconselharam, não, padre, não sai assim, dá um tempo, não é assim, não sai assim. Eu falei, não, eu não posso ficar. É como se eu estou no barco afundando, agora eu descobri, eu vou pular fora, eu estou fora. Eu estou numa casa pegando, eu descobri que a casa está pegando fogo. E você está falando que não sai assim? Não, porque é muito chocante, assim como o senhor está chocado, vai chocar o povo. Sim, mas eu não posso ficar aqui. Eu perdi 10 anos, 10 anos da minha vida, quer dizer, não 10 anos, e os 10 anos de seminário? E os outros anos? A sensação também é essa, de ser perdido tempo. Meu Deus, eu não aprendi nada, eu desaprendi. Eu desaprendi. Rezando o rosário, não estou rezando nada. Mentalidade totalmente diferente. Vai desviando a pessoa da Igreja Católica, vai colocando na Igreja do Vaticano II. Da Igreja protestantizada. Uma religião falsa. E aí eu falei, tô fora, amanhã eu vou sair. A pessoa, não, segura. Segura o padre, não pode. Você imagina. Não sei se você passou pela situação de traição, né? Se eu sou traído, eu não posso continuar com essa pessoa que está me traindo. Eu tenho que me separar daqui agora. É um traidor e vai me dar uma facada, não posso dormir aqui, vou levar uma facada. Então, e o tempo que eu perdi, e eu fui feito de palhaço, e ninguém me falou nada, porque ninguém me falou nada, vem tudo na cabeça ao mesmo tempo. Aí eu comecei na homilia a jogar a revolta nas pessoas. O pessoal falou, padre, o senhor está muito agressivo, você na homilia. Eu falei, mas eu tenho que se desabafar com alguém. Com o bispo eu não posso, porque já viu o que ele vai dizer, né? Aí depois eu acalmei, né? Vocês entendem, né? Eu sou um ser humano, né? Aí a revolta vai, falando, desabafando, e ninguém entendendo, falou, enlouqueceu de vez, então, enlouqueceu. E aí eu tinha que sair dali, da igreja, da religião moderna, do Vaticano II. Foi uma graça, como se tirasse as escamas dos olhos, né? Caiu as escamas dos olhos, de repente você vê tudo, de repente coloca luz na situação. Você vê, ué, onde que eu tô? E aí você começa a entender as coisas que não tinham respostas. Que a gente perguntava, era uma enrolação danada, né? Lá na Igreja do Vaticano II é uma enrolação danada, não tem respostas, rodam e rodam. E aí você começa a ter respostas. Aí na tradição, na Igreja de Cristo, tu tem resposta para tudo. Aí você vai sendo consolado e confortado. Falei, tem resposta. Aí eu descobri a resposta por que eu estava rezando a missa de Lutero. A resposta é o Vaticano II. Aí eu descobri que esse falso concílio aí, ele fez isso. Aí fui estudar a questão do concílio. Aí descobri que a igreja não começou em 62, né? Fui descobrindo as coisas, não começou? Pensei que a igreja começou em 62, né? Os outros anos foram jogados no lixo, aí fui descobrindo que a igreja começou com o nosso Senhor Jesus Cristo lá atrás, né? E tem toda uma tradição que tem que ser respeitada, né? E tem todo um valor, tem todo um brilho, a verdade. Aí a questão é, como é que eu vou sair agora? Aí pedi ajuda a um bispo da tradição, que meu irmão me apresentou, entrei em contato com ele, ele me orientou muito bem, dizendo assim, o senhor, padre, tem que sair, que não tem jeito, né? Tem que sair. Porque eles toleram tudo. O senhor fez ecumenismo? Eles toleram tudo.
macumbeiro, protestante, de todas as linhas, mas não toleram a tradição. Não toleram a tradição. Então você tem que sair, padre, mas tem que dar o testemunho. Quando sair da paróquia, entendeu? Dizer por que o senhor está saindo. Esse é o ponto. Só que eles não queriam que eu saísse me despedindo, queria que eu saísse logo, súbito. Aí eu falei, não posso, porque eu estou 10 anos, né? Não são 10 dias, né? Como é que eu sumo de repente? Eu tenho que explicar por que eu estou saindo. Só isso que eu quero. Com muito custo eu consegui. Eu consegui dizer, consegui a oportunidade de dizer, no último domingo que eu fiquei lá, 4 missas por domingo, dizer em cada missa o motivo que eu estava saindo. Que eu estava saindo, ninguém estava me tirando. Se alguém falasse assim, não, fica, fica. Se o bicho falasse assim, fica, fica. Eu falo, não, eu estou saindo. Eu estou saindo, porque eu não posso mudar essa realidade, certo? Eu tenho que sair dessa realidade. Estou saindo. Eu descobri a verdade. Simples assim. E aí falei o motivo que eu saí. Aí falei, na época, 2017, estavam comemorando Martinho Lutero. Não é isso? Me refresca a memória. 500 anos de Martinho Lutero. Nas PUCs da vida, né? Pontifícia Universidade Católica, nas universidades católicas do mundo inteiro, do Brasil principalmente, falando do valor de Martinho Lutero. Eu falei, é um dos motivos que eu estou saindo. Como isso? Como isso? Eu sou católico e estão exaltando Martinho Lutero? Estou fora. Por isso, por isso. Estou fora também, sabe por quê? Falei pro pessoal lá na paróquia. Muitos ouviram, entenderam, muitos até hoje estão dizendo que não entenderam. Ou não querem entender. Falei também que estou saindo, sabe por quê? Por causa desse documento aí, Amoris Letícia, né? Que pode recasado, comungar. Aí fui listando por que eu estou saindo. Aí estou saindo, sabe por quê também? Que eu quero dormir com consciência tranquila. De falar a verdade aqui no púlpito, e falar a verdade católica e dormir em paz. Não ficar aqui enganando vocês, fingindo, omitindo, e dizer, achando que eu sou católico. Como? E aí deu uma confusão danada na paróquia. Uma confusão crescente na primeira missa de manhã, uma confusãozinha. Aí na segunda missa de manhã, uma confusão um pouquinho maior. Na terceira, uma confusão considerável. Na última, quase deu briga. Briga de vir de fato, na frente da igreja. Mas eu estava em paz. Falei, consegui sair dando o testemunho que o bispo me orientou da tradição. Ou seja, as pessoas estão sabendo por que eu estou saindo. Quem diz que não está sabendo, não está fazendo de bobo, né? Eu dei o testemunho, estou saindo por isso, isso e isso. Ainda disse o seguinte, estou saindo por isso, estou indo para onde? Para a tradição, né? O tradicionalismo. O pessoal, esse nome novo, ninguém sabia. Estou indo para um lugar tradicionalismo. O que é isso, gente? Um lugar que eu possa falar a verdade católica, né? E dormir em paz, em resumo. Então eu estava sabendo por que eu saí, para onde eu estava indo. Já dei o meu testemunho e fui embora. Fui embora e graças a Deus... Aí cheguei na tradição, né, e o grupo primeiro que a gente encontra são as pessoas chamadas da posição RR, né? As pessoas eu pensava que a tradição era um grupo só, né? Aí você vê mais um sinal de que não tem papa, né? Porque se tem um papa, você tem uma unidade, todo mundo junto, seguindo. Mas aí você chega na tradição e pensando uma coisa é outra. Então cheguei na tradição pensando assim, é um grupo coeso, um bloco, estou tranquilo, estou na igreja católica que segue a doutrina de sempre. Ok, agora vamos trabalhar. Aí descobri que existe um grupo chamado da posição RR, que é resistir, quer dizer, reconhecer que há um Papa, primeiro R, o segundo R é resistir a esse Papa, quando a pessoa quer. Na hora que ela quiser, ela pode resistir. Então eu fiquei ali, a gente vai entendendo as coisas pouco a pouco, né? Tudo novo, né? Tudo novo pra gente. Aí fiquei ali 1, 2, 3, 4 anos.
quando nesse ano, aliás, como no ano passado, no ano da pandemia, eu me deparei com a Semana Santa. Eu tive a oportunidade de fazer a Semana Santa sozinho, que no ano anterior eu tinha feito com outros sacerdotes, outro bispo, então não tinha me ligado muito nos detalhes da Semana Santa na tradição. Quando chegou o ano da pandemia, em 2020, eu tive a oportunidade de ficar sozinho, por causa dessa confusão toda que foi criada. E aí eu me deparei com uma Semana Santa estranha. Porque a Semana Santa ali era igualzinha à Semana Santa do modernismo, onde eu estava, no Vaticano II. Eu falei, como isso? Eu saí do modernismo, celebro a missa de sempre durante o ano todo, a missa tradicional, e chega na Semana Santa, que é a semana maior, eu estou celebrando a Semana Santa que celebra lá no modernismo, tem alguma coisa errada. Aí perguntava aos bispos de lá, da posição RR, eles falavam, não vou dizer que eles falavam, porque nesse momento não, depois a gente fala. Em resumo, falavam assim, não tinha resposta. Não tinha resposta. Falava uma coisa sem sentido, não tinha resposta. Aí passou um ano, 2020, aí chegou 2021, de novo me deparei com a mesma situação, Semana Santa. Porque durante o ano tudo bem, estava indo. Chegava na Semana Santa, eu tinha que falar o Pai Nosso na língua vernácula, eu tinha que virar para o povo, eu tinha que colocar mesa em certos lugares, tudo coisa do Concílio Vaticano II. Aí eu questionei de novo e não havia resposta. E isso me abriu os olhos para perceber que eu estava no lugar errado de novo. Eu falei, saí do modernismo, vim para a tradição, mas não estou no lugar certo aqui. E aí, pesquisando, eu descobri que essa posição RR, reconhecer e resistir, é também uma posição errada. Nunca foi uma posição católica. O principal erro dessa posição é a contradição, né? Coisa contraditória. Você reconhece uma autoridade, mas resiste a essa autoridade. Então, Deus me deu outra graça de perceber que, mesmo dentro da tradição, esse grupo aí está errado. Não tem resposta, não tem base na tradição católica, na doutrina católica. Aí recebi outra graça de sair desse grupo e vir para um grupo que seguia a doutrina católica, com base nos documentos, base nos santos, nos doutores da igreja, na tradição, que é um grupo que diz o seguinte, não temos Papa atualmente. Isso eu descobri nesse ano corrente. E saí desse grupo RR, né, dessa posição, vim para esse grupo, que é o último grupo. Daqui só para o céu. Graças a Deus. Você vem de lá do modernismo, aí você entra na tradição, tá toda fatiada, justamente porque não há Papa. Se tivesse Papa, seria um bloco coeso. Seria. Aí você passa para o primeiro bloco, é como se fosse a guerra, né? Você está passando por guardas, né? Por batalhão. Aí você passa para o primeiro grupo, que é o RR, que é subdividido também, em Fraternidade São Pio X e também a Resistência. Aí você tem perigo de cair em outros grupos também, menores. Aí no final de tudo, quem está lá? A Igreja Católica, que diz o quê? Não há Papa. Baseado em quê? Nos documentos da igreja. Aqueles documentos que você queria seguir lá, que dizia que você tem que ser ecumênico, né? Então você tem que eu era coerente lá na igreja nova, no modernismo, agora eu sou coerente aqui. Eu quero seguir os documentos da igreja. Os documentos da igreja dizem que não tem Papa na situação atual. Porque um Papa não pode ser herege, né? Que o Papa é infalível. E outras coisas que a gente sabe, se estuda, né? Aí estou em paz, graças a Deus. Daqui não tem mais grupo, daqui é o céu. Cheguei à última fase, no final, o último cômodo da casa, né? Daqui tem uma porta no final desse quarto que vai dar no céu. Então as pessoas têm que... Tem pessoas que pulam esse trajeto, né? Já entram direto na igreja católica. Mas tem pessoas que passam, eu creio que a maioria
está passando por esse itinerário, e eu estou dando aqui meu testemunho como sacerdote, e quero terminar com uma frase. Nós estamos no ano em que nós estamos completando 450 anos da Batalha de Lepanto, a maior batalha naval de todos os tempos, onde a igreja humilhou os maometanos. A igreja consolidou, a igreja protegeu a cristandade, protegeu a nossa fé. A igreja foi à luta no mar. E Nossa Senhora deu a vitória a nós. Então, nesse ano de 450 anos da comemoração da Batalha de Lepanto, da vitória de Lepanto, eu quero dizer uma frase que foi o tema do sermão para todos os marinheiros e soldados da batalha, que é: nenhum céu para os covardes. Então, muita gente não está aqui porque é covarde. Infelizmente é isso. É covarde. Simples assim. Então, nenhum céu para vocês que são covardes, né? Fica onde vocês estão, então. A igreja não precisa de covardes. Já tem muito, né? Então é isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro foi o choque, né? Primeiro foi um choque da decepção, da revolta do tempo perdido, da traição. E aí você não pode acusar a igreja com a sua mãe, falar: a igreja fez isso ou quem fez isso? É muita confusão, né? Pô, se eu fui enganado 10, 20 anos, foi a igreja, minha mãe, mestra que fez isso, você fica louco, porque o negócio é demoníaco, só pode ser, não dá possível ser humano isso aí. Um ser humano não pode criar algo tão perfeitamente mentiroso, entendeu? Aí a primeira coisa, eu não celebro a missa católica, celebro a missa luterana. Mas aí o que eu ia fazer? Eu não conhecia outra missa. É difícil de celebrar, tem que aprender. Eu tive uma fase, depois que o bispo lá me proibiu de celebrar a missa nova, me proibiu porque eu tomei essa decisão é sua, então assume as consequências. Me proibiu de celebrar a missa nova, que eu sabia, e o Código de Saúde, não só eu, todo mundo sabe, né? Fala alto, todo mundo sabe. Todo mundo na paróquia sabe celebrar a missa nova. Aí eu não podia mais celebrar, até porque eu não queria também mais, porque é missa luterana, eu não quero ser missa luterana. Aí o bicho falou: eu estou te proibindo, mas mesmo assim, mesmo se o senhor não está me proibindo, eu não quero. Só que aí eu não sabia celebrar a missa tridentina. Eu fiquei nesse ínter aqui, desesperado, falei assim: estou perdido, porque eu preciso comungar, eu preciso da Eucaristia. Aí passou quase um mês, aí, sei lá, quase infartei, porque o que eu vou fazer da minha vida? Aí tentei rápido aprender a outra. Minha primeira missa tridentina foi 2 horas, a missa rezada. Missa rezada 2h30, não foi não? 2h30, movimento, sei lá o quê. Aí depois foi menos, depois foi 2 horas, depois foi 1h30, depois foi diminuindo. Ai, graças a Deus. Essa questão lá tem pastorais e movimentos. Pastorais seria algo como mais ligado ao pastor, né? Seria algo bem ligado ao pastor. E movimentos é algo mais solto, né? Mais livre ainda. Esse é algo ligado ao pastor lá, pastoral, não é tão ligado assim. Porque a questão é a mentalidade liberal do Vaticano II. Criou-se uma estrutura dentro da igreja liberal e independente que tira a força do pastor, que é o padre. Que é o eco do bispo, que é o pastor por excelência. Então, o normal a mentalidade católica é uma, a mentalidade nova é outra. A mentalidade católica o pastor é o padre ali, representando o bispo. E tudo tem que vir dele, para que as coisas não deem errado, porque ele tem a graça de Estado, porque ele tem o anjo da guarda dele ali para isso, ele tem a fortaleza, a sabedoria, tudo para guiar o povo. Então ele é um homem o líder,
é o padre. E é bom para o povo. É muito bom, porque aí a gente tem experiência de 10 anos de paróquia e vê que quando tem as pastorais, que é ligado ao pastor, mas não é tanto assim, porque ele deixa, a estrutura é de criar líderes, fazer, inclusive tem muitas palestras lá disso, formação de líderes, vai ter formação de líder, formação de coordenador de pastoral, formador disso. Então a pessoa que é leigo, que tem que cuidar da sua vida, tem que testemunhar no mundo, e sua família principalmente, colocar os seus filhos na igreja, ela fica dividida. Tinha muita gente que ficava mais tempo na igreja do que em casa. Aí tinha problema com o marido, com a esposa, com os filhos, e aí era uma fuga, a igreja era uma fuga. E o padre não percebia, porque a pessoa na igreja era uma santa, estava tudo corretinho, fazia tudo que o padre mandava, quase tudo, porque eles têm um poder. Inclusive, tem gente aqui que pode testemunhar, né? Tem gente aqui que é da minha paróquia que pode testemunhar. Por mais que o padre ele é o líder, quando tem uma pastoral e um movimento, quem manda ali é o leigo. Ele manda. Porque as pessoas não vão perguntar ao padre se pode fazer, vão perguntar ao líder da pastoral ou o líder do movimento. E ele, se não for uma pessoa com mentalidade católica, ou seja, vou ver com o padre, vou perguntar ao padre. Se ele não for uma pessoa com mentalidade católica, que não é, porque não tem, ele vai dizer, não faz, não faz. E o padre, não, eu cuido aqui, o padre me deu o poder. Ou seja, mina o poder do padre. E isso faz mal para todo mundo. E aí, muitas pessoas que se encostam no padre, às vezes humilha a outra, né? Já tiveram essa experiência? Às vezes a pessoa está muito próxima do padre, ele acaba sendo um muro entre o padre e os outros. Essa pessoa que é líder, às vezes, não é ponte, é muro, aí cria orgulho. Por quê? O leigo ele tem que cuidar da família e evangelizar dentro do ambiente de trabalho, no mundo, com a sua atitude, o seu testemunho, com a sua fé, a sua piedade. É isso. E apesar de que o mundo moderno, até o Leão XIII escreveu um documento, Sapiência Cristiana, dizendo que os leigos ajudam muito, mas como eco. Todo mundo sabe o que é eco, né? Eco do bispo e do padre. Quem é o doutor? Quem é o líder? O bispo. Então, o padre deve ser o eco do bispo e o leigo deve ser eco do seu padre. Aí tem a confiança, tem a fé, tem o amor ao sacerdócio, amor ao Cristo sacerdote. Aí os leigos têm que apoiar o sacerdote para que ele seja sacerdote, seja líder, que de fato ele é. E mesmo se o leigo não apoiar, Deus o constituiu, ponto final, mesmo se não tem fé. Não pode depender, né? O clero não pode depender, tem que ajudar. Então, o leigo ajudando o sacerdote, ele vai se fortalecer e a igreja vai ser forte. Ele vai evangelizar lá onde ele pode, onde o padre não pode ir. Porque o padre está ali, ele está de batina, ele é padre e vai ter resistência, ainda mais no mundo de hoje, né? Então, o leigo vai ali, ele vai com o testemunho dele, puxando a pessoa para a igreja, e o padre vai fazer o papel dele, cada um com o seu papel, né? E aí o problema, então, das pastorais, aí é isso. É uma mentalidade de fatiar as funções para tirar. Hoje em dia o padre na paróquia, se ele quiser, ele não faz nada. Não fala a verdade. Se ele quiser, ele vai fazer a missa dele lá, isso, e vai delegar as funções, aí tem brigas, tem ciúmes lá. Panelinha, tem um monte de coisa, ou seja, mas aí vai chegar ele e falar assim, eu botei vocês lá para não dar dor de cabeça. É isso que ele fala, não dá dor de cabeça. Aí hoje tem padre viajando muito, infelizmente, né? Tem viajando muito, tem cantando muito, shows, festas, então. Mas o quê? A mentalidade desse menino lá no seminário foi forjada assim. Foi forjada assim. É uma coisa que eu não contei no testemunho, né? Nossa Senhora, né? Justamente, quando eu saí do modernismo, eu estava... eu tentei fazer algumas coisas na paróquia paulatinas, né? Como, por exemplo, estou errado, tenho que sair, a missa luterana. Vou sair hoje? Não, eu tenho espaço para falar com o bispo, né? E ver como é que vai ser minha saída com o testemunho. E isso levou o quê? A festa foi em maio, né? Em maio, mas eu fiquei entendendo mais junho,
Só foi um mês, saiu muito rápido. Foi um mês. Nesse um mês, eu não podia sumir, né? Eu estava obrigado a celebrar aquela missa. Sabe o que eu fiz? Já que eu sou obrigado a fazer isso, eu vou tentar mudar o máximo da missa nova para encostar na missa tridentina. O que eu posso fazer para que essa missa seja... Aí o que eu fiz? Não tem mais ministro da Eucaristia. Só eu dou comunhão. Aí deu guerra. Como isso? Como isso? Aí o que eu fiz? Não tem umas coroinhas mulher. Aí deu guerra. Aí deu briga porque... Aí outra coisa, todo mundo comungava. Eu dava comunhão em 2 espécies. Por quê? Porque o Vaticano II é coerente. Coerente, eu tenho que dar... Lá a ideia é refeição, né? Então, refeição, como é que o padre vai pegar o vinho para ele e vai dar só o pão para os outros? Que egoísmo é esse? Então, o Vaticano II me disse o seguinte, você tem que partilhar com os irmãos o vinho e o pão, porque é refeição. A ideia é de refeição. Ainda que eles não falem, a ideia é refeição. Ainda que eles falem, não, sacrificial, sacrifício, tudo bem, mas tudo leva a crer que você está dando... Tudo leva a crer que você está numa festa. Então, numa festa não tem altar, você tem que ter uma mesa, né? Imagina uma festa de costas para as pessoas. Pô, que festa é essa? O anfitrião ali está de costas para a gente? Não, vira o anfitrião e a mesa nas costas de quem convidou? Não, pega aqui, vamos botar na frente. E vamos ficar todo mundo quieto? Não, vamos cantar. Ainda mais que nós somos brasileiros. Tá tudo pronto? E música? Que silêncio, já viu festa com silêncio? Coisa de louco. Então vamos fazer a música. Aí bateria, bau, 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 guitarra. Aí por fim, tá tudo conforme a festa? Tá. Faltou o padre partilhar a bebida. Não é certo? Tudo é festa, comida. O padre bebendo e a gente comendo seco. Aí tem que dar o vinho. Aí quando eu falei assim, não tem mais vinho, só tem pão. Aí deu briga também. E aí ajoelharam todo mundo para receber. Aí deu briga também. Sua paróquia é no Rio mesmo? Lá onde eu estou ainda, só que estou no estado do Rio de Janeiro. No estado, não na capital. É São Gonçalo e Tribobó, que é o nome do bairro. São Gonçalo. Rio de Janeiro, capital, Niterói, Ponte Rio, Niterói. Logo depois tem São Gonçalo. Tribobó. Aí, para piorar, o padre ainda tá agredindo a gente no sermão, que ele está revoltado. Falou, então endoidou de vez. Tirou mestre, tirou comunhão dos espécies, tirou de comungar em pé, tirou... Está reclamando com a música, sei lá o quê. Ainda está falando ali, coisa que eu não entendo, com maluco. Chama o hospício, eu chamo o bispo para socorrer a gente, que endoidou de vez. Mas aí, nesse tempo, eu também estava fazendo... Um grupo estava comigo fazendo a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Guilherme Maria de Montfort. E então acredito que isso também foi uma graça. Gente, não é possível a pessoa sair do inferno sem uma graça de Deus, né? Ninguém vai para o confessionário sem a graça atual, né? Aquela graça que Deus... Ninguém sai do pecado mortal sem a graça atual, né? Então eu recebi uma graça ali atual de sai daí e por graça Nossa Senhora, né? Batalha de Lepanto. Eu me consagrei também a Nossa Senhora e um grupo se consagrou comigo nesse ínterim, né? E aí aconteceu tudo. Então foi uma graça de Nossa Senhora. Não é possível uma pessoa fazer isso sem uma graça de Nossa Senhora. Agora, em relação às pastorais, é isso. Depois a gente conversa mais. Porque aí outra coisa, a mentalidade católica... Como é que eu, padre, agora vou passar para vocês a mentalidade católica? É difícil você entender. É difícil você entender por que fica a mulher de um lado e o homem de outro. Mas tudo tem resposta, tudo tem lógica. Você vai ser julgado, você e sua mulher, por exemplo, você vai ser julgado individual, né? Então a igreja está te ensinando assim, olha só, aqui é o sobrenatural, tá bem? O natural lá na sua casa, aqui é o sobrenatural. Então fica a mulher de lado e o homem de outro, porque no sobrenatural vai ser assim. E também ajuda, humanamente falando, né? Eu poderia afirmar hoje, e não tem uma literatura específica afirmando esses detalhes, eu já poderia conversar com meus colegas aí, que todos os movimentos são direto e indiretamente do 62 para cá. É uma mentalidade. A igreja é totalmente antiga dessa realidade da gente vive
pastoral. Então, mas aí que eu falei que Leão XIII já estimulou o leigo a fazer alguma coisa, porque o mundo mudou, o mundo moderno. Só que fazer alguma coisa, sim, faça alguma coisa, mas como eco do padre e do bispo, entendeu? Sob os auspícios do padre e do bispo, sob a orientação do padre e do bispo. Aí sim vai dar fruto. Mas o que acontecia lá? Era dado poder ao leigo. A estrutura é para dar poder ao leigo. De forma hoje que o padre é um leigo. Eles conseguiram tirar a autoridade do padre. Depois de 50 anos de Vaticano II, o padre moderno é um leigo, ele se sente como um leigo, ele não tem autoridade, ele se sente diminuído, ele sabe que ele foi destruído, ele não sabe nem quem ele é. Ele é apenas animador da comunidade, ele não é o líder espiritual. Tem as paróquias disso, o conselho que jeita. Que manda e desmanda. Que decide a paróquia, o conselho. CPP, Conselho Pastoral Paroquial. Consultivo deliberativo. Em tese é possível, mas vai desobedecer para ver o que acontece. É a revolta. Exato. O que acontece? É uma estrutura que mina a autoridade do padre. Se eles quiserem, eles podem falar para o bispo e tira o padre. Ou seja, o padre não tem força. Não tem. Mas está entendendo o que é a estrutura? São leis que minam a mentalidade católica. É um sino. Isso. Nós temos que voltar à mentalidade católica. Quando a gente tiver, através do estudo, né, e da oração, a mentalidade católica, a gente vai entender melhor, vai aceitar melhor e vai se alegrar com isso, porque isso dá mais força à família. Um padre com autoridade, santidade e conhecimento, você é bom para a família, você fica em paz, eu tenho uma força ali. Agora, os padres hoje, como é que você vai pedir ajuda a um líder espiritual, para o sacerdote, se ele tem depressão mais que você? Ele fala, parece que ele tem a alegria de falar, eu tenho depressão. Aí você pensa, meu Deus, se o meu líder tem depressão, o que eu vou fazer? Tá entendendo? Eles não entendem as coisas. Vai trabalhar na culpa. E não só eles têm depressão, eles falam assim, olha, eu fiz uma tatuagem. Aí você, se o padre tem tatuagem, o que eu falo pro meu filho? Tá entendendo? Ele fala, parece com orgulho já chegou um orgulho, então tá desabafando. Mas é importante ressaltar que essa tatuagem não foi antes da conversão dele. Depois? Foi o pai, fez ela por insanidade. E isso e outras coisas, ou seja, cada um tem que estar na sua posição. O bispo tem que estar na posição, e se o bispo não tiver, a gente tem que ajudá-lo. O padre tem que estar na posição dele fazendo, se ele não tiver, eu não vou arrancar ele de lá, eu tenho que ajudá-lo. Então o esposo também, se não tiver, a esposa tem que ajudá-lo. Aí eu vou ficar bem, porque é como assim, é um time, né? Se o artilheiro lá não está fazendo gol, eu que sou o goleiro, não vou tirar ele e entrar lá, eu não sei fazer gol. Eu tenho que ajudá-lo a fazer gol. É uma coisa lógica. Aí não, as pessoas querem tirar o cara e eu vou entrar no lugar dele, não vai dar certo. O time vai perder. Vai perder. É o que está acontecendo. Então, os bichos hoje, enfim, é isso. Eu posso dizer algo que eu aprendi lá no seminário onde eu estava, que a ideia é a seguinte, é uma igreja só e duas religiões. Aí já começa a clarear as coisas. E o que eu aprendi lá é o seguinte, por que uma igreja só? Porque é uma estrutura só. É uma... A estrutura, seja pela melhor, toda a estrutura, até de prédios, né, de igrejas, tudo isso é a igreja, mas aí uma nova religião dentro dessa estrutura como que se oprimiu a religião verdadeira, né? Como que colocou a religião verdadeira dentro desse prédio que é a igreja, dentro dessa realidade que é a igreja, dessa estrutura que é a igreja, uma outra religião entrou e foi sufocando essa ideia de duas religiões em uma igreja. Até porque quando a gente saiu do modernismo e veio para a doutrina católica, nós não fizemos aquele coisa de... Não tem renúncia que se faz. Quando a pessoa vem do protestantismo, vem de outro lugar da religião, ela faz
faz a renúncia, a abjuração, e é um ato público, certo? Então, isso não é de praxe a gente fazer, né? Eu não fiz, eu acredito que todo mundo que veio do modernismo não fez, né? Então, isso já é um sinal de que é uma igreja só que com 2 religiões. Eu acho que é uma explicação razoável, né? Teria que basear mais, teria que ter mais dados, mas creio que por aí já se clareia alguma coisa. Então, é uma estrutura, porque eles têm lá, os cardeais têm as posições, os postos, tem os prédios, tem até a fama eles têm de igreja, até o pessoal pensa que é, né? Tudo, mas não é. Está usando do que a igreja construiu em 2000 anos, só que é outra mentalidade, outro estilo de vida, outro modus operandi. Então, talvez seja por aí, mas teria que basear isso aí, né? Isso aí é uma teoria. Todos os sacramentos foram alterados, né? Sim, mas aí eu descobri que talvez eu não fosse sacerdote, né, verdadeiro. Mas o que eu fiz? Sim, eu aceitei isso sem revolta. Se é assim, vamos solucionar esse problema, vamos. Então você ordenado de novo, você ordenado realmente, né? Então você é ordenado realmente, ponto. Agora, o que eu posso fazer? Eu não fiquei revoltado com isso, eu apenas quis solucionar. Por causa de mim e por causa das pessoas. Então procurei logo solucionar isso. Isso foi um dos pontos que eu não fiquei na Fraternidade São Pio X, porque eles falaram para mim assim, não, o senhor não precisa disso, o senhor é padre. Então eu falei assim, na Fraternidade São Pio X eu não fico, porque eu não aceito isso. É uma dúvida que eu tenho e custa o que eles me ajudarem? Custa o que eles me fazerem a ordenação? Se eu tenho essa dúvida, eu carrego comigo e vou levar essa dúvida para o povo. Então eles falaram que isso não se faz lá, então eu estou fora de lá. Então por isso que eu nem fiquei lá, eu só perguntei e saí. É uma sala que eu entrei e passei assim. E quando eu cheguei na Resistência, eles atenderam ao meu pedido. Eu falei, quero resolver esse problema da ordenação. Porque hoje eu sei que eu fui ordenado, né? Não existe um negócio sob condição, que se não valeu. Aí eles aceitaram solucionar esse problema. É um dos motivos também que eu fiquei lá, né? Foi bem acolhido, sim. Mas aí hoje em dia está um problema. Os padres da Fraternidade São Pio X, quem vai para lá, não está sendo... Eles estão aceitando, como se está tudo bem. E o povo está à mercê disso, lá. Porque eles não podem, né? Enfim, aí, o problema é deles, né? Isso não é problema nosso. A questão da relação com o seu diretor espiritual. Então, meu diretor espiritual no seminário, claro, diretor espiritual, você vai pedir conselheiros espirituais e ele vai influenciar na sua vida, você confia nele. É assim que funciona. E pela experiência dele, graças a Deus, ele foi ordenado em 61, não foi? 61, ou seja, padre legítimo. Eu me conversava com ele, ou seja. Mas ele sempre me levando no Vaticano II. E, inclusive, ele veio do país dele para ser o líder da liturgia do seminário. Então, eu gostava de liturgia, ainda gosto. Então, ele era meu diretor espiritual, ele era o líder da liturgia, o responsável pela liturgia no seminário. Enfim, aquele tratamento de pai espiritual e filho espiritual, ele foi me levando para o Vaticano II. Aí, quando eu descobri que ele foi amigo pessoal de Aníbal Bonini. Eu nem sabia que era Bonini. Depois que eu vi para a tradição, que fui saber, né? Que esse homem que mudou a missa, né? Então meu diretor espiritual era amigo pessoal de Bonini, a ponto de Bonini ligar para ele e ligar para Bonini. Depois que eu fiquei sabendo disso, eu falei, claro, agora eu me entendo. Eu me entendo agora. Conhece-te a ti mesmo. Você é assim, você é Vaticano II na veia, porque o seu diretor espiritual é amigo pessoal do homem que é o centro do Vaticano II. Por assim dizer, no sentido de ele mudou a missa, ele mudou o mundo. É, italiano.
Aí, não sei, tudo que eu recebi foi de Bonini. Eu sou um filho de Bonini, era. Mas via meu diretor espiritual. Mas eu não sabia quem era Bonini, o estrago que isso me fez. Depois eu entendi, realmente. Eu aceitava tudo do diretor espiritual pela confiança que eu tinha, só que ele era amigo pessoal de Bonini, a ponto de Bonini ligar para ele, quando começaram as missas concelebradas, né? Bonini ligou para ele e falou assim, padre, monsenhor, que alegria, estão na mesa de Sua Excelência o Paulo VI as fotos da missa concelebrada na paróquia do Senhor. Eles, é verdade, as fotos da missa da paróquia do Senhor, da concelebração, estão na mesa do Paulo VI, que, se eu não me engano, era a terceira ou quarta missa concelebrada no mundo. Entendeu? Teve uma lá, não sei, na Itália mesmo, na Alemanha, sei lá o quê. Aí teve na paróquia dele. Aí só que, como Bonini era amigo dele, não tirou foto das outras, não tirou foto da dele e levou para o Paulo VI. Para você ver o nível de amizade, de relacionamento. E minha mente foi formada por essa pessoa, que foi, assim como Bonini, ligado a Bonini no pensamento, em tudo. Eu acho que também por isso Deus me tirou de lá. Falou assim, vou pegar um padre que tem Bonini na veia mesmo, sem ele saber, está com Bonini na veia, e é coerente com o Vaticano II. Não pode ser outro que é incoerente. Eu faço tudo do Vaticano II, eu via lá, menos ecumenismo. Hoje eu entendo que essa pessoa não entendeu nada do Vaticano II. É por isso que as pessoas falam, se o Vaticano II fosse cumprido 100%, 100% o que é? Ecumenismo. Isso é 100% do Vaticano II. Aí, se uma pessoa que é formada por Bonini e é coerente, aí Deus fala, tira esse coitadinho, leva lá para a verdade, e aí ele pode dar um testemunho, né? Ajudar alguém aí. Por quê? E Deus espera que eu seja coerente na tradição, né? E é isso que a gente quer. Por 10 anos na mesma paróquia? 10 anos na mesma paróquia. E aí eles queriam que eu sumisse do nada, assim, se eu tomou decisão, sai. Falei, sair sem me despedir? Como? Aí que mundo chama de maluco mesmo. O maluco fez a maluquice dele e não explicou, nem tentou explicar as maluquices dele. Então deixa o maluco explicar as maluquices. Então eu consegui, com muito custo, nas 4 missas dizer, estou saindo por isso, estou indo para esse lugar. Não. Eu era conservador, né? Padre conservador. Por isso que a missa que eu fazia era com incenso, com canto, conservador, e olhava as coisas lá e não entendia as coisas malucas, como... Até mesmo no ecumenismo mesmo, quando tinha macumbeiro, eu falava, aí é demais, aí eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que sair. Porque eu já estava com o coração destruído com um protestante no altar comigo, né? E mulher pastora, eu falei, caramba, eu estou aqui, Senhor, leve em consideração que é muita renúncia na minha vida, porque a mulher pastora aqui, então eu não sou nada, né? O que eu sou? E aí tinha as celebrações ecumênicas, eu lá falei assim, se é o martírio, a gente faz aqui. Agora, quando vinha outras religiões assim, eu falava, aí não vai dar não, vou ter que sair, vou ter que falar com o bispo, alguma coisa. E tinha esses limites, né? Mas eu vejo que as pessoas lá não têm limite. Por isso que o Bergoglio está fazendo o que está fazendo, as pessoas estão apoiando, porque isso não tem limite. Tem uns que não têm limite, outros têm, né? Dizem que cada um tem seu limite, né? Mas o mais difícil é quando o senhor falou esse padre conservador. Esse é muito mais difícil, eu acho, de sair do que o outro que está escancarado, porque ele tem a aparência do católico. Então, esse ponto é bom. Na paróquia onde eu estava, por eu ser conservador, é muito mais difícil as pessoas saírem desse tipo de paróquia, porque eles não têm choque nenhum. Aonde eles vão, o padre é conservador, o padre celebra a missa direitinho, o padre tem zelo, o padre não é escandaloso, entendeu? Aí, ou seja, não tem nada de anormal aqui, tem lá. Mas aqui na minha paróquia não tem, então eu não vou sair daqui. Agora, quando um padre é bem relaxado mesmo, bem teologia da libertação, bem político lá, sei de onde, o escândalo é tão grande,
ou então ele entra lá com roupa de palhaço, sei lá o quê, o escândalo é tão grande que a pessoa toma um choque e sai. Agora, esse tipo de paróquia como era a minha, é pior. É pior, mas não porque o padre é pior, porque o padre tenta ser bom, né? Ele acaba sendo pior. Aí você vê que há algo demoníaco aí, há algo malicioso. Há uma mente que criou isso aí, que você não tem saída. Você quer ser bom para Deus, acaba prejudicando a obra de Deus, né? Mas é muita maquinação maliciosa, é algo espiritual. Um ser humano não pode criar uma sinuca de bico assim. Não pode, tem que ser uma mente... Você vê que não tem saída lá. Aí a pessoa vai fugir da paróquia, que tem carro, né? Aí então não vou aqui, do lado da minha casa, vou lá na paróquia do bairro seguinte, que o padre lá não é escandaloso. Aí o padre lá faz alguma coisa, vai para outra. Entendeu? Aí é assim. O Borne falou naquele vídeo do Unacum, que ele falou, se você pudesse viver a sua fé católica na sua paróquia e Papa fosse herege, não teria um problema, a igreja tomaria conta do Papa. O problema é que você não pode viver a sua fé na sua paróquia. Você tem que ficar caçando algum lugar. Por quê? Por causa dessa falsa religião que foi imposta. Então não é problema só de um Papa herege, mas de toda essa falsa, né, religião que foi imposta. E o problema também é que a gente aceita isso, essa visão muito de paróquia e esquece o mundo lá fora, porque é a mentalidade que não é católica, né? Então lembrando que João Crisóstomo falou, né? São Crisóstomo falou assim, em tempo de crise, a solução é a doutrina, não é milagre. Então, em termos de crise, nós temos que doutrinar. E aí a pessoa vai na paróquia dela e vai dizer assim, mesmo esse padre conservador está errado. Porque ele tem doutrina, ele tem ensinamento. Então, em termos de crise, se aparecer um anjo aqui, pode ser o demônio, né? Está em crise, o demônio pode... Agora, é o que o doutor da igreja falou, o tempo de crise é doutrina. Vamos estudar, vamos meter a cara, claro, sempre guiado pelo bicho, pelo padre, orientado. Falou da crisma ontem, 1 hora, faz 20 anos que eu não escutei nessa falsa igreja. Em 1 hora ele não esclareceu mais do que 20 anos. Exato. Então, quer dizer, a sensação é mesmo que, senhor, fomos enganados, né? Só que não se revolta, agora eles estão calmos. Já passou essa fase, né? Tem a fase. O senhor era libido para falar o sermão, alguma coisa assim, o sermão se sente podendo falar mesmo as coisas. No sentido de falar a verdade, assim? Não, eu sempre quis falar a verdade lá no... Não, mas tinha alguma inibição, um problema moral que você tadinho. Podia falar, tinha um convite. Não, falar... Coisa com esse Covid agora. Que foi todos tiveram que fazer uma propaganda, e o Papa mandou. Eu iria dar problema então, na paróquia, se eu estivesse lá nessa coisa de máscara, essas coisas, eu iria dar problema, eu iria contra essas coisas, ia dar problema. Aí Deus me tirou já para... Eu ia dar problema, porque eu ia falar a verdade, né? Eu ia falar a verdade. E aí, tá cada vez pior falar a verdade lá, entendeu? Esse é outro ponto, a gente pode falar. Tá cada vez pior você ficar em paz no seu cantinho lá. Estão pegando você no seu cantinho lá. Eu lembro que na missão... Com Lula que comunistas andam falando, e saiu um deles da paróquia com raiva, que achava que o Lula era certo. Que eu falei mal de alguns políticos de um lado, né? As coisas de esquerda e direita. Também não tem a formação que eu tenho hoje, né? Diz que isso tudo é uma farinha no mesmo saco, né? Dois lados do mesmo. Como é que fala? Já se falaram que a direita é canhota, né? Já falaram isso aí, a direita é canhota, então, para que eu ficar brigando que a direita é canhota? Mas aí eu não sabia de nada, a gente não sabe de nada, é verdade. Lá a gente não sabe de nada, nem de política, nem de religião, de nada, de vida, de realidade. Depois eu fui entender, aqui que eu fui entender, por que quando eu era adolescente eu era obrigado a ouvir música tal, senão eu era chamado de ignorante. Vamos falar a verdade, né? Se você não gostasse de Chico Buarque, Caetano Veloso e Companhia Limitada, você é taxado de quê? Quem tem a minha idade, né? Taxado de ignorante. Aí eu olho, depois a gente vai entender essas coisas, toda a ideologia. Porque a gente obriga a gente a fazer uma coisa que a gente era menor, não sabia. Nos doutrinam no colégio. Conservadores trazem isso. História da igreja errada. História do Brasil, do mundo. Outros artistas.
conservadores tranquilo, pá, sempre peça musa, você é o idiota. Foi assim, eu ia avisar o idiota. Mas aí Vivaldi, Mozart e Bach é outra coisa, comparar com o que eu falei aqui. Entendi. É outro ponto, né? Chegou outro ponto. Vamos... O dever chama, né? O dever da comida chama. Quando você é professor